uma mulher que também é responsável por todo o Evangelho de Jesus, por todo o mesmo catolicismo que veio muito depois, que Jesus não falou de religião, falou apenas de amor, de caridade, de compaixão. É Maria de Nazaré. Mas para falar de Maria Nazaré, nós temos que falar de um triângulo: Maria, José, Jesus. Se não fosse Maria e José, não haveria Jesus encarnado. Maria e José são espíritos de escola elevadíssimos. Maria e Jesus são inclusive extraterrestres, onde o domínio da tecnologia, do amor, da caridade, da bondade são constantes. José também, um espírito elevadíssimo. Eu comparo José ao reino vegetal, que cumpre a sua missão de encantar, de fortalecer, de curar no silêncio. José era de poucas falas, daí a ausência de informações mais cabais a respeito deles. Maria e Jesus passaram por um processo de adaptação genética, adaptação material, para respirar no planeta Terra, que durou muito tempo. Mas antes de Jesus, veio para aquela localidade de Israel vários profetas anunciando que ele chegaria. Só que ele chegou não para toda a humanidade, ele chegou para um grupo que reencarnava sucessivamente no erro em Israel. A situação de Israel e de Roma era de tal monta: ou Jesus vinha para o apostolado, ou a terra teria implodido, graças às ações de tenebrosos, de trevosos, que influenciavam os governantes e o povo em geral. Mas as pessoas lembram do aspecto sempre terno, sentimental, afetivo, alegre que envolve um nascimento. É uma novidade um nascimento. Como vai ser a criança? Feliz, infeliz, alegre, triste, deprimida, extrovertida? Uma novidade, um nascimento. Só que no caso de Jesus não era uma novidade. Foi anunciado há muito tempo antes. Houve outros avatares em outras partes do mundo. Na China, Lao Tse, Buda ou Krishna na Índia, Maomé no Islã e Jesus em Israel. Então, eu vou colocar na reflexão, ou colocar para a reflexão, melhor dizendo, alguns pontos que o nascimento de Jesus, ele não foi cercado apenas por alegria e novidade. Ele foi cercado por muita angústia, sofrimento e apreensão. Por isso que Maria e José eram espíritos de escola, outros não aguentariam. Eu começo a discorrer agora. Foi no ano que Herodes fez cumprir a ordem de cobrar impostos de todo o seu reino, de todas as pessoas que deveriam se dirigir a Belém para recensear. Maria estava grávida de 9 meses, teve que caminhar em lombo de burro por 100 quilômetros. Olha a apreensão quanto ao parto, quanto à saúde de Maria e do bebê. E essa apreensão foi desde o dia que lhe foi comunicado que ela seria a mãe do Messias, a mãe de um profeta, a comunicação do anjo Gabriel. Todo mundo sabe que ela disse: mas como? Eu não posso receber essa missão, eu sou noiva ainda de José. Só depois do casamento podemos conceber. Aqui o anjo falou: você conceberá do Espírito Santo. Passaram 2 milênios para se admitir o processo científico de uma inseminação artificial
que ocorreu no momento por força da oração de Maria e do anjo que estava ali. Foi introduzido em Maria sêmen do próprio José. Só que a ciência não admite isso ainda. É somente com muita reflexão que se põe o assunto em tela. Então isso foi motivo de muito desgosto para José e muita aflição para Maria. Olha as dificuldades que o casal começou a encontrar desde a concepção. E culminou mesmo com o nascimento, que chegando em Belém, como todo mundo sabe, não havia um canto em que Maria pudesse descansar e ela já estava entrando em trabalho de parto. Na Judéia, enfim, naquela região, as casas, algumas não têm telhado porque chove muito pouco. Outras são feitas em grutas e quando não, há sempre uma gruta disponível para abrigar os animais no rigoroso inverno. E era dezembro, lá é inverno no hemisfério norte. Maria, então, e José encontraram abrigo em uma dessa gruta, apêndice de uma casa. E lá também estava lá dentro 2 carneiros, um burrinho, como companhia. Aí Jesus já fez a primeira prédica, fez a primeira pregação de amparo ao reino animal, que o reino animal também está no caminho evolutivo, assim como ele veio para intensificar a luz para o caminho evolutivo. Vocês conhecem também a passagem em que, por horas, a gruta ficou iluminada por uma estrela e adentraram a mesma, ou seja, a estrebaria, que era essa gruta, não era uma simples estrebaria, ela era estrebaria no inverno. E também ela servia de abrigo para algum hóspede tardio, como José e Maria. Chegaram 3 sábios, os 3 reis magos. Há uma corrente, há uma teoria que diz que esses reis magos eram ETs desembarcados ali por uma nave extraterrestre, e que essa nave ficou até o ponto que Jesus já teria nascido e muitas pessoas visto essa novidade, entre aspas, do nascimento. Até Herodes ficou sabendo e já decretou a partir dali, a partir de algum tempinho, a matança dos inocentes, temendo que a criança nascida do sexo masculino seria o novo rei. Aí vocês já conhecem também, nós estamos só repetindo que o nascimento de Jesus não foi tranquilo. José tinha a paranormalidade de adivinhar através de sonho. Ele adivinhou a matança, foi orientado a fugir, e aí o que ele usou para fugir? O que os reis magos, os sábios, haviam doado ao menino: ouro, mirra e incenso. O ouro foi muito bem aceito e visto, porque na fuga para o Egito eles tiveram que gastá-lo pagando guia, meio de transporte, porque sozinhos eles não fariam a viagem, eles morreriam, eles não conheciam o caminho pelo deserto. Agora, a mirra e o incenso foi motivo de apreensão, porque quando se ofertava mirra e incenso a um recém-nascido, significava que esse recém-nascido iria encontrar uma morte dolorosa. E eles firmes no apostolado, porque eles foram apóstolos, Maria e José, muito antes de Jesus começar a pregar. Já na concepção eles foram apóstolos. Então esse conceito de apostolado, ele precisa também ser revisto. Um apóstolo não se faz apenas com prédicas, ele se faz na medida que ele aceita e entende os desígnios de Deus. Caso, mais uma vez, do casal José e Maria. José
Jesus e Maria permaneceram 3 anos no Egito, até que o anjo novamente apareceu em sonho para José e o liberou para a volta. Chegando na Judéia, ele não ficou em Belém, ele não ficou em Jerusalém, ele foi mais para o interior, para a Galiléia, lugar de gente mais simples, mais afastado, sempre para garantir a segurança do menino Jesus, que cresceu muito terno, muito atencioso com a sua mãe e suas irmãs, filhas do primeiro casamento de José. Elas lavavam roupa no lago e ele, em tempo de chuva, calçava o caminho da casa, da residência deles até o lago, com pedrinhas para elas se livrarem da lama. Ofertavam-lhes flores, uma graça de criança. Mas também muito preocupante o comportamento desta criança, Jesus. Certa vez ele levou para junto ao lar, para descanso e para tomar uma refeição, 2 salteadores perigosos, que ele não conhecia enquanto criança, vamos dizer assim. Ou ele quis mostrar a lição do aconchego, da solidariedade para os 2 salteadores. Chegando ao lar, Maria e José reconheceram de imediato os criminosos, que apenas asseguraram que queria apenas tomar uma leve refeição e seguir embora. E assim fez. Quando saíram essas pessoas, Maria advertiu Jesus e disse: não se pode trazer pessoas assim para a nossa casa e para casa nenhuma. Ao que ele respondeu: mas você não conhece a minha missão? Bom, os anos se passaram. Muitas vezes Maria foi até o templo conversar com os sacerdotes, porque educação ela deveria ministrar ao menino tão precoce, tão amadurecido e tão afoito. Ele não selecionava as companhias. Ele via tudo com os olhos da bondade. No que ela foi confortada pelos sacerdotes, que o tempo corrigiria isso, que ele era ainda uma criança. O tempo chegou, o menino ficou mais introvertido, mas não menos bondoso, e começou a trabalhar até seus 30 anos na oficina do pai, que era carpinteiro, mas na verdade o ofício de carpinteiro era o ofício de pedreiro, do marceneiro, era uma coisa só, do escultor, do ferreiro, enfim, todo aquilo que moldava a matéria bruta. No dia que Jesus saiu para se encontrar com seus irmãos até João Batista e ser batizado, nesse meio-dia, o sol estava a pino, ele fabricava um barco. E daí por diante, João Batista se retirou para que se cumprisse a profecia que ele deveria assumir o anúncio do reino de Deus. Ele já estava com 30 anos quando começou o seu apostolado. João, uma criança que hoje a gente chamaria uma pessoa, foi uma criança índigo e hoje a gente chamaria de uma pessoa índigo, foi preso e acabou morto também numa trama política de Salomé, que era injuriada, Herodíade, mãe de Salomé. Salomé era bailarina, uma adolescente ainda, nem sabia o que estava fazendo direito, que injuriava o concubinato dela com o rei. Então ela pediu que quando o rei ofereceu o reino para Salomé dançar, na verdade ela devia pedir simplesmente a cabeça de João Batista. E nessa noite Jesus orava, viu à distância o acontecido. E desceu do monte e começou a pregação. A pregação todo mundo sabe. As prédicas, o consolo, as curas, a transformação material de elementos, de vinho, da água no vinho, de multiplicação de pães, a cura de Lázaro, a cura de leprosos, a expulsão de endemoniados,
E Jesus chegou com toda a festa ao domingo de Ramos em Jerusalém, porque em Cafarnaum ele estava proibido de entrar. Ele passou a ser visto pelos poderosos como um homem de má fama. E como um homem de má fama e ambicioso, usurpador do trono, ele foi apresentado ao Pôncio Pilatos. E não foi a única vez que tentaram enredá-lo. Já vinha de tempo a perseguição. Pôncio Pilatos nunca se incomodou, porque Roma não se incomodava com novos profetas, com pregações. Roma se incomodava com a obtenção de lucro, de dinheiro, de impostos. Mas eles também souberam enredar Jesus nisso. Eles quem? A classe de fariseus. Jesus, então, teve que sair de Cafarnaum, passou por Jerusalém no seu apostolado e foi recebido no domingo de Ramos com palmas. Nós festejamos hoje também, modernamente eu quero dizer, com palmas o domingo de Ramos. Só que Jesus e Maria de Nazaré sabia também o significado de palma. A palma, quando estava presente em Israel numa solenidade, era anúncio de morte. Jesus já era uma pessoa triste, porque ele sabia o que estava sendo tramado, mas não recuou, não tinha como recuar. O compromisso foi milenarmente, anteriormente traçado, dele e dela, Maria de Nazaré. A crucificação sucedeu rapidamente, a condenação, a crucificação, mesmo a contragosto. Pôncio Pilatos, temendo perder o governo da Judéia, entregou Jesus aos fariseus. Eles condenaram à morte na cruz. E se cumpriu a profecia. E conta, Joana de Ângeles conta isso, que Maria, por pouco, não faleceu durante a morte de Jesus. Quando Jesus disse a João, João, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho, foi como se fosse uma ordem para que ela vivesse. Como de fato. Depois da crucificação, depois que Jesus ascendeu ao trono que lhe é de direito, e só depois da crucificação, na hora que houve relâmpagos, rasgar de véus, trovões, é que Jesus assumiu a unidade com Cristo. Antes era apenas Jesus, daí ele passou a ser Jesus Cristo, uno com o Cristo. Um dos diretores dos nossos centros planetários, o da Terra, por exemplo, e mais outros. Os apóstolos estavam traumatizados, queriam desistir, queriam parar, não queria acabar como mestre. No que? Maria de Nazaré, Maria de Magdala e Joana de Cusa ordenou-lhes que teriam que ser fortes, porque Jesus prometeu que estaria onde estivesse alguém orando e predicando por ele. E nesse momento, línguas de fogo desceram sobre as cabeças dos apóstolos, que adquiriram de imediato o dom, a paranormalidade de falar em línguas estrangeiras, e alguns deles eram semi-analfabetos, e de se comunicar por telepatia. Graças à ação dessas 3 mulheres. Quando João se dirigiu aos gentios na Turquia, Maria foi junto, já avançada em anos, para também apostolar, pregar, curar, acudir, cuidar. Numa tarde, ela varria o seu quintal na casa de João, porque ela morava com João em Éfeso. Ela viu um forasteiro chegando recortado na luz do poente. E desde cedo ela sentira dormência no braço, dor de cabeça. E João não estava nesse dia, ele estava distante pregando. E ao entardecer ela recebeu essa visita que disse: mãe, até então todos a chamavam de mãe, vim para ficar contigo e te levar. Ela estranhou, porque ele não pedia nada,
ele ia ficar com ela e levá-la, mas levá-la para onde? Mas de chofre ela percebeu a voz de Jesus. Ela era a mãe dele. E o que ela fez? Ela abraçou a Jesus e notou as cicatrizes. E disse: você é o meu filho. Nesse momento, ela desmaia para não mais voltar. Um derrame fulminante a leva dali uns dias, do ciclo de vida que foi como Maria de Nazaré, a mãe. E conta que João chegou, nada mais havia para fazer. E veja então, o sacrifício por que passou essa mulher, o medo que venceu, a dor que teve que subjugar e a fidelidade à causa do filho. Conta Humberto de Campos que Jesus a quis levar para o mundo em que eles habitam. Ela se recusou porque sabia que havia gente sendo morta nas arenas romanas. Para lá ela se dirigiu. Não passou nem por refazimento. No Coliseu, uma das grandes arenas, havia uma grande festa. Cristãos estavam sendo lançados às feras. Maria quis confortar a cada um. Não encontrou receptividade, o medo bloqueava qualquer canalização. Apenas Celina, uma jovem, muito adolescente, quase uma criança, se mantinha calma na expectativa que Jesus viria acudir a todos. Maria se aproximou dela e disse: canta, minha filha. Ela cantou um hino. E Humberto de Campos, que traçou uma crônica muito bonita a respeito de Maria, diz que em qualquer lugar em que se cante a louvor a Jesus, ele se faz presente. Soube também eu soube também que nesses dias de pandemias, ou de pandemia global, Maria de Magdala, junto com o anjo Rafael, junto com Maria, vela por nós, para que as coisas não se agravem, para que o mundo seja da esperança e da luz. Um feliz 2022 para todos.